Todo mundo diz que é fácil aprender uma habilidade nova em um mês. Mas no dia 15, eu quase joguei tudo para o alto e deletei esse arquivo do meu computador. A verdade é que a internet está cheia de gente fingindo que a evolução é uma linha reta e ascendente. Mas o que eu descobri nessas últimas 4 semanas foi um caos absoluto de frustração, noites mal dormidas e a sensação constante de que eu não levava o menor jeito para a coisa. Eu decidi passar os próximos 30 dias dedicando exatamente 1 hora do meu dia, sem falhas e sem desculpas, para dominar essa nova técnica. O objetivo era ambicioso demais e, honestamente, olhando para o meu ponto de partida no primeiro dia, parecia uma piada de mau gosto. Eu era péssimo. Sério, se você visse os primeiros rascunhos ou as primeiras tentativas, você provavelmente trocaria de vídeo agora mesmo por pura vergonha alheia. Mas eu queria testar uma teoria. Será que o esforço bruto e a consistência cega conseguem vencer o talento nato em apenas 4 semanas? Eu liguei o cronômetro, preparei a câmera, e o que você vai ver agora é o registro real de alguém que saiu do zero absoluto para algo que eu nunca achei que seria capaz de fazer. A jornada começou com uma empolgação ingênua. Na primeira semana, a famosa fase da lua de mel, eu achei que seria o novo prodígio do nicho. Eu acordava cedo, sentava na cadeira, e a adrenalina de estar fazendo algo novo mascarava a minha total falta de técnica. Eu postei alguns registros curtos e as pessoas diziam que eu estava indo bem, mas por dentro eu sabia que era apenas a sorte de principiante. O problema de começar algo novo é que você não sabe o que não sabe. Nos primeiros 7 dias, eu estava apenas arranhando a superfície e achando que já estava quase lá. Foi aí que a segunda semana chegou, e com ela, o primeiro grande muro. O aprendizado de qualquer coisa segue uma curva cruel. Depois do salto inicial, você cai no que os especialistas chamam de Vale do Desespero. De repente, os erros que antes eram engraçados começaram a se tornar irritantes. Eu passava minha hora diária cometendo as mesmas falhas de novo e de novo. Parecia que meu cérebro tinha atingido um limite biológico e que qualquer esforço extra era como tentar encher um balde furado. Foi nesse momento que a vontade de desistir se tornou física. Eu olhava para o cronômetro e cada minuto parecia 1 hora de tortura. Eu comecei a questionar por que eu tinha inventado esse desafio em primeiro lugar. Quem se importa se eu aprendi isso ou não? Mas havia um pacto silencioso aqui. Eu sabia que se eu parasse no dia 12, eu nunca mais terminaria nada na minha vida. O cansaço acumulado da rotina pesada começou a cobrar o preço. Eu não estava apenas lutando contra a técnica, eu estava lutando contra a minha própria mente, que gritava para eu voltar, para o conforto de rolar o feed do celular em vez de treinar. Chegamos então ao dia 18, o fundo do poço. Eu tive uma crise real diante da câmera. Nada saía certo. O que eu estava tentando fazer parecia um monstro impossível de domar. Eu desliguei as luzes e fui dormir pensando que o vídeo terminaria ali, com um letreiro dizendo que eu tinha falhado. Mas algo estranho aconteceu no dia seguinte. Eu acordei sem a pressão de ser bom. Eu simplesmente aceitei que seria ruim por mais 10 dias. E foi justamente quando eu parei de me cobrar a perfeição que o primeiro estalo de aprendizado aconteceu. No dia 21, algo que eu demorava 30 minutos para fazer, eu fiz em 5. A conexão neural que estava sendo construída no silêncio da frustração finalmente se manifestou. Eu comecei a ver padrões onde antes eu só via caos. A terceira semana não foi sobre grandes saltos, mas sobre pequenos ajustes invisíveis que mudaram tudo. Eu comecei a entender o porquê por trás de cada movimento. A minha confiança, que tinha sido reduzida a pó, começou a se reconstruir sobre uma base muito mais sólida, porque agora não era mais sorte, era técnica. Entrando na reta final, nos últimos 5 dias, a atmosfera mudou completamente. Eu já não precisava me forçar a sentar na cadeira. Eu estava ansioso por isso. Eu comecei a experimentar
a colocar minha própria identidade naquilo que estava aprendendo. O medo de errar foi substituído pela curiosidade de ver até onde eu poderia esticar esse resultado. No dia 28, eu olhei para o que tinha produzido e comparei com o vídeo do dia 1. A diferença era chocante, quase assustadora. Eu não era a mesma pessoa que começou esse desafio. O meu olhar tinha mudado, a minha paciência tinha aumentado e a minha habilidade técnica tinha dado um salto que eu não conseguiria explicar apenas com palavras. Eu percebi que o segredo não estava na hora diária de treino, mas na resistência de não parar quando tudo indicava que eu deveria. O dia 30 finalmente chegou. O clima era de final de campeonato. Eu preparei o cenário para o teste definitivo. O coração estava acelerado, porque no fundo eu ainda tinha medo de que tudo aquilo tivesse sido uma ilusão temporária. Eu respirei fundo, apertei o play e deixei o corpo agir pelo instinto do que eu tinha martelado na minha cabeça durante as últimas 720 horas. O resultado final está na sua frente agora. Não é perfeito, e eu ainda tenho um caminho longo pela frente. Mas se você me dissesse há um mês que eu seria capaz de chegar nesse nível, eu teria rido da sua cara. Esse desafio me ensinou que a distância entre o eu não consigo e o olha o que eu fiz é pavimentada apenas por dias ruins que você decidiu enfrentar de qualquer jeito. Se você chegou até aqui, você viu que eu não usei atalhos e nem filtros mágicos, foi apenas o processo bruto. E agora eu tenho um desafio para você que está assistindo. Todos nós temos aquela coisa que sempre quisemos aprender, mas colocamos a desculpa do tempo ou do talento na frente. O que aconteceria se você parasse de dar desculpas por apenas 30 dias? Se eu conseguir sair do zero absoluto e chegar aqui, o que te impede de começar o seu dia uma manhã? Eu cumpri minha promessa e cheguei até o fim, então, como tínhamos combinado lá no início. Se eu chegasse no dia 30, você se inscreveria no canal. É o momento de selar esse pacto. Se esse vídeo te inspirou de alguma forma, ou se você respeita o esforço que foi documentar toda essa bagunça, clica no botão de se inscrever e ativa o sininho, porque eu já estou planejando o próximo desafio e garanto que vai ser ainda mais insano. Aproveita e deixa o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse tipo de conteúdo real e sem cortes vale a pena ser mostrado para mais pessoas. Mas o mais importante de tudo, eu quero ler o seu comentário aqui embaixo. Qual é a habilidade que você vai começar a treinar a partir de hoje? Escreve aí, meu dia. Uma começa agora e me diz o que você vai aprender. Eu vou ler e responder o máximo de comentários possível para a gente criar uma corrente de pessoas que realmente fazem as coisas acontecerem em 2026. Obrigado por acompanhar cada erro e cada acerto dessa jornada. A gente se vê no próximo desafio, ou melhor, a gente se vê no seu resultado daqui a 30 dias. Até lá!